Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Camila Ferraz, diretora-presidente da Arsal. E nosso assunto, um balanço da atual gestão da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Alagoas, que este mês completou 22 anos de existência. Camila, é um prazer tê-la aqui novamente no Frente a Frente e iniciemos a nossa conversa sobre o que dizer da evolução da história da Arsal, que foi construída junto com a regulação dos serviços públicos em âmbito nacional. O que dizer? Primeiramente, agradecer, Gorete, é um prazer para a gente estar aqui mais uma vez com vocês aqui no Frente a Frente. Muito obrigada. E a Arsal foi criada lá atrás, são 22 anos agora em setembro, mas de 2019 para cá, digamos assim, nós estamos num processo ainda mais rápido de evolução, de mais serviços que nós estamos regulando também, porque aumentou a quantidade de municípios, né, que nós fiscalizamos hoje no saneamento. Então, a gente está num processo de evolução, de fato. Para você ter uma ideia, nós saímos de 35 municípios regulados para 86 no saneamento. Então, é um crescimento que envolve tudo, né? Crescimento pessoal, que a agência tem que crescer, tem que estudar mais, tem que conhecer mais dos assuntos, tem que estar estudando sempre, se reciclando. E as pessoas que estão na agência também têm que se dedicar ainda mais, né? Porque estamos, de fato, numa crescente, principalmente quando o assunto é saneamento. Pois é, essa construção, do ponto de vista da visibilidade da Arsal, ela veio reproduzir essa construção a partir mesmo de 2019, quando até então ninguém sabia praticamente da existência da Arsal. O que define hoje ela não ter tantas demandas como teve de 2019 até o ano passado, por exemplo? Na verdade, Gorete, nós estamos fazendo um trabalho de aproximação, né? De colocar a agência próximo do usuário desses serviços regulados. Esse ano nós começamos um projeto que é o Arsal Quer Ouvir Você, por exemplo. E aí nós já fomos para Santana do Ipanema, Arapiraca, para o terminal rodoviário aqui em Maceió, União dos Palmares. Então, assim, nós estamos em crescente para mostrar ao usuário que a agência está próxima dele e que ele é nosso parceiro nesse trabalho, porque a Arsal precisa, para poder entender muitos casos, para poder estar por dentro do que acontece no município, ela precisa chamar a atenção, ser questionada. Então, nós temos uma ouvidoria para isso, por exemplo. Muitas vezes a gente não consegue saber de tudo o que acontece nos 86 municípios regulados. Do sistema, exatamente. Né? Na sua casa, na sua fatura, na sua conta de água, por exemplo, a gente não tem como saber, a menos que você nos procure, denuncie. E aí a gente tem feito esse processo de aproximação do usuário, né? Seja no saneamento, seja no transporte intermunicipal, no gás e na energia. Pois bem, o papel fiscalizador que a Arsal faz sobre os serviços prestados pelo Estado e municípios, eu pergunto, a participação do consumidor tem de ser efetiva para que essas demandas sejam corrigidas, né? E vou aproveitar a sua pergunta até para fazer um apelo, Gorete, porque muitas vezes as pessoas falam assim, a Arsal não se posicionou, a Arsal não fez, e muitas vezes nem sequer registrou uma denúncia na Arsal. Então, reforçar o contato da Arsal, que é o 0800 284 0429, esse é o canal da nossa ouvidoria. E nós temos o site arsal.al.gov.br, que o usuário do serviço regulado pela agência, ele pode acessar e fazer sua denúncia, porque só com essa informação, em muitos casos, claro, não são todos, mas que a gente pode atuar e que pode de fato resolver o problema do cidadão, do usuário. Então, assim, reclamar, mas reclama oficializando pra gente, que aí sim a gente pode tentar, pelo menos, eu vou dizer que a gente vai resolver 100%, mas a gente vai estar ciente e vai cobrar o resultado das concessionárias ou do transporte intermunicipal, seja de qual for as áreas. Ou seja, qualquer problema pode acessar o site, que lá o consumidor, digamos assim, ele vai encontrar o caminho que diz respeito à sua demanda, ao problema que ele está trazendo para a solução da Arsal. Isso mesmo, sem dúvida. Camila, em relação a uma novidade, que é a primeira condição que a mulher que é vítima de violência, qualquer tipo de violência, ela buscar a ajuda e denunciar. É a Sala Lilás da Arsal. Eu vou mostrar aqui, porque tem um telefone que é importantíssimo para as mulheres que são vítimas de violência no âmbito das empresas, né, do serviço que é ofertado ao público. Como se chegou a essa necessidade?
Gorete, nós tivemos algumas reuniões e em uma delas conversamos até com o pessoal da Secretaria da Mulher do Estado, né? E uma das nossas diretoras, a Andresa, ela disse, por que não a sala Lilás no terminal rodoviário? E aí a gente saiu da reunião e fomos pensando, conversando, e aí a gente, vamos fazer. Aí, primeiro momento, a gente entrou em contato com o terminal rodoviário para ver a possibilidade, eles ficaram muito contentes com a ideia, porque de fato é uma novidade, é a primeira... Rodoviário do Feitosa. Isso, aqui em Maceió, João Paulo II, lá no Feitosa. É a primeira sala Lilás em um terminal rodoviário do país. Então... Ou seja, Alagoas sempre na vanguarda, né? Pioneira, né? Pois é. E aí a gente inaugurou agora em agosto. E assim, foi a primeira sala Lilás. E eu gostaria de dizer diferente, mas ao mesmo tempo tem os dois lados. Durante esse período nós já tivemos 52 atendimentos na sala Lilás. Sejam ele presencial ou online, porque como você bem citou aí, tem um número, né, de atendimento. Exatamente. Porque isso é um investimento no social, na verdade, né? Eu pergunto como as pessoas podem obter respostas do serviço. Pronto. Gorete, esse número, que é o 98833-4250, ele funciona em formato de plantão. Então, ele vai estar sempre ligado. A equipe está lá, elas se revezam, né, para estar 24 horas à disposição de qualquer mulher vítima de violência ou que queira tirar alguma dúvida, que queira passar alguma sugestão. A grande maioria das ligações ou das mensagens são, de fato, infelizmente, ainda de mulheres que estão passando por algum tipo de violência. E aí, Gorete, eu queria até deixar um alerta que não é só a violência física, né? Hoje em dia tem vários tipos de violência, tem o assédio moral, sexual, psicológico. Que é um dos mais Muitas mulheres violentos. estão passando por vários tipos de violência ao mesmo tempo. E aí a gente hoje conta com a equipe multidisciplinar, com a advogada, com a assistente social e uma psicóloga, que estão preparadas para atender qualquer mulher vítima de violência. A Sala Lilás também tem a condição de encaminhar essa vítima aos programas em nível de Estado? Sim, nós temos uma parceria já firmada com a Secretaria da Mulher, e aí tem o CEAN, né, que é o Centro de Atendimento às Mulheres aqui do Estado. Então, a mulher que ela precisar de abrigo, por exemplo, a gente já encaminha. Se precisar ser feito um boletim de ocorrência, só não fazemos na sala no momento se for uma violência... lesão física. Se não for isso, a gente consegue fazer online, porque se for física tem que ir para o IML, fazer todo aquele exame antes, né, preventivo. Mas qualquer outro tipo de violência, nós fazemos o boletim de ocorrência online, a mulher já sai encaminhada se for preciso. Já tivemos, né, medida protetiva, por exemplo, tivemos contato com a Patrulha Maria da Penha, são maravilhosas, chama Marcinha, a atendente Daniela, eu falo, a Marcinha, que é assim que eu conheço, elas são parceiras. Então, assim, a gente tem criado um ciclo, um núcleo muito bacana em apoio à mulher. O que é mais comum? Porque o primeiro atendimento foi feito por meio de videoconferência. As condições emocionais da vítima não permitiam que ela o fizesse presencialmente. É comum? Gorete, a gente teve por videoconferência. Nesse caso, a mulher não tinha condições de ir, nem financeiras, nem físicas, né? Ela estava psicológicas, vamos dizer assim. Então, eu acho importante, não vou dizer nem que é bom, porque, né, seria... Claro. Mas eu acho importante isso, porque se você que está em casa está passando por algum tipo de violência, você não precisa sair para você ser atendida. Você hoje pode contar com esse serviço online. E aí você vai ter certeza que você vai estar trabalhando com uma equipe que está capacitada para lhe atender. Então, eu acredito que esse sim seja um diferencial da nossa sala Lilás, a sala Lilás da ASSAL. Porque além de você poder ir no terminal rodoviário, que aí conversando com outras mulheres, Gorete, que já trabalham nessa pauta da mulher há muito tempo, eu achei bacana o comentário delas, que é o seguinte: a rodoviária normalmente é um canal de fuga das mulheres. E, ao mesmo tempo, ninguém, até então, e mesmo com a sala hoje lá, imagina que vai por conta de uma violência. Então, para a mulher, é mais confortável até entrar lá na nossa sala, ser atendida por nossa equipe, não se sentir exposta, porque o fluxo é muito grande e passa despercebido. Então, fica até mais tranquilo para a mulher ir lá. E, às vezes, não sabe onde encontrar. E o terminal rodoviário, todo mundo sabe, também, né? Sim. Que reforça essa segurança. Em relação ainda aos tipos de violência, o que é mais comum relatado nesse atendimento? Tem muita violência física ainda, Gorete, mas pasmem que eu acho que, infelizmente, é muito alto também psicológico. A gente não pode entrar em muitos detalhes, mas o psicológico e o físico ainda são o maior número, vamos dizer assim.
E quando não, são vários juntos. Físico, moral, psicológico. E até um dia a gente conversando com o pessoal da equipe, né, que hoje tem a Marcela, a Paula e a Camila, minha xará, que é psicóloga, elas falando assim, Camila, uma mulher ela pode sofrer por vários tipos de violência. Simultaneamente. Então, simultaneamente. E elas construíram um relatório que nós encaminhamos para todas as secretarias do Estado, para as secretarias ligadas à pauta, com dados, com estatísticas mesmo desses atendimentos, sabe, Gorete? Qual o tipo de violência, o bairro que a mulher é, porque a sala, ela está fazendo um trabalho, eu digo a sala, mas a equipe, de ir para a busca ativa, visitando as comunidades, apresentando o trabalho. Nós já fomos em 2 grotas, já fomos no Feitosa, já fomos no Jacintinho, e estamos nos organizando para ir em vários bairros de Maceió e também para o interior, para divulgar o trabalho da sala, para que as mulheres conheçam e saibam que podem nos procurar, né? Tem esse serviço. Interiorizar a sala faz parte do planejamento de expansão da sala? A princípio, a nossa ideia é manter a sala no terminal rodoviário, mas as ações serem interiorizadas. Porque nós fiscalizamos o transporte intermunicipal, que é em todo o estado. Então, nós já estamos com datas marcadas para palestras com os permissionários, com os cobradores, com os motoristas, para eles saberem ajudar, né, uma mulher que esteja passando por uma violência e saberem como agir também nesse momento, caso dentro do veículo que ele esteja trabalhando aconteça uma violência, por exemplo. Porque eu acredito que seja subnotificada, mas há casos em que as mulheres sofrem qualquer tipo de abuso, até numa viagem curta, né? Infelizmente, muitas mulheres não têm a coragem, não é coragem, né? Não tem a prática ainda de denunciar. E aí, às vezes, ficam com vergonha, infelizmente. E se expor também, né? Não querem se expor. E aí, junta a vergonha, não se expor e tal, e a gente acaba subnotificando, como você falou. Então, eu não teria esses números para passar aqui. Mas a gente está fazendo esse trabalho justamente para que elas se sintam à vontade de nos procurar e trabalhar com o permissionário, com o motorista, o cobrador, que estão no dia a dia por todo o estado, né? Pois bem, hoje, o que é que se pode dizer desse marco para as mulheres? Ai, Gorete, eu falo que assim, eu fico feliz, desse eu falo que eu fico feliz, mas assim, a Sala Lilás, ela realmente marcou um momento na agência, porque a agência, ela é vista como somente fiscalização, somente punição, né? E a gente saiu com essa ideia para mostrar que nós, enquanto agência reguladora, também temos um compromisso social. Um investimento. Isso. E assim, é importante a gente mostrar isso realmente, como você falou agora, porque foge do nosso escopo, vamos dizer assim, do papel do dia a dia do trabalho. Mas nós, como ente público, temos esse papel social, temos o dever. E se tivermos essa possibilidade, nós colocamos em prática. E assim, tem sido muito positivo para a agência. Inclusive, as pessoas que trabalham na agência já receberam palestras sobre o tema. A gente está capacitando para saber lidar também com esse tipo de violência. Importante, além dessa busca ativa, seja a população mesmo se engajar na denúncia de casos de violência em que as mulheres não têm a coragem ainda de denunciar, não é? Isso pode acontecer. Pode acontecer, só que a mulher ela precisa querer, né? As pessoas podem denunciar, mas a gente não tem como obrigar, vamos dizer assim, a mulher a denunciar. Então, parte realmente da mulher que esteja passando por uma violência, seja ela qual for, denunciar. Muitas vezes um amigo, né, um parente quer ajudar, mas se a mulher não quiser, a gente não tem como, né? Até porque o medo das ameaças faz com que muitas mulheres voltem atrás e suspendam uma denúncia. Isso também é fato. Sim. Gorete, eu falei para as meninas que eu fiquei impressionada. Nós tivemos um caso na Sala Lilás de cárcere privado. Cárcere privado. Eu não acreditei quando as meninas me relataram. É surreal uma situação Nos dias de hoje, pois né? É. E ela conseguiu falar com a sala por quê? Pelo WhatsApp. É uma ferramenta, né? O telefone, o celular. Ela não ia falar, ela escreveu. Ela escreveu. Então, assim, é um marco, né, de fato. Ao opressor. Sim, aí esse caso teve medida protetiva, abrigo para ela e tudo, e aí está em andamento o processo contra o agressor, né, vamos dizer assim, o possível agressor. Quando a denúncia é feita por uma mulher que tem filhos, há uma preocupação também de fazer encaminhamento sobre as crianças menores? Sim, inclusive lá na sala, Gorete, nós temos a entrada da recepção, tem um espaço Kids,
que é justamente para que as mulheres que vão com seus filhos ou filhas e tem uma recepcionista para isso, faça esse atendimento primeiro. Então, a mãe entra na sala e a criança fica ali. A gente tem jogos, tem livros, tem o material lúdico, aqueles tapetezinhos emborrachados que eu acho lindo muito o espaço. Sou suspeita a falar, mas o espaço está lindo. Humanizado, não é? Literalmente humanizado. Que é só o que se pede nesse momento, não é? Um acolhimento. As mulheres, na verdade, elas vão denunciar e ainda são acolhidas. São acolhidas e em muitos momentos, assim, a gente sabe que quando você vai denunciar, você ainda é questionada. Lá, não posso falar por outras salas, posso falar pela que nós estamos lá na SAL, elas são literalmente acolhidas. Então, se tiver o filho vai estar lá brincando, não vai nem perceber o que a mãe está fazendo. Então, a gente pensou em todo esse apoio, vamos dizer assim, para esse momento tão difícil, né? Pois é, difícil e se não tiver a conduta correta, é traumatizante, sobretudo para as crianças. Sempre. Camila Ferraz, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Camila Ferraz, que é diretora-presidente da ARSAL, a Agência de Serviços, Reguladora de Serviços Públicos aqui de Alagoas. Camila, nos fale sobre este programa, um projeto, na verdade. A ARSAL quer ouvir você. Qual é a receptividade que a população tem sobre esse programa? Esse nosso projeto tem tido uma recepção muito boa, Gorete. Nós já fomos para Arapiraca, Santana do Ipanema, União dos Palmares e aqui em Maceió, no terminal rodoviário. Saímos da sede para o terminal rodoviário, que tem um fluxo muito grande de pessoas diariamente, né? Então, nós levamos, nesse momento, as áreas reguladas e fiscalizadas pela ARSAL. Saneamento, vai a equipe do saneamento, com alguns equipamentos para demonstrar consumo de água, porque aí a gente está conscientizando as pessoas sobre o consumo de água educado, vamos dizer assim, uma reeducação, né? Como economizar. Como economizar, no consumo. Isso. E tem um equipamento que as meninas, a gente veio lá para a SAL, que ele vai medindo em 1 minuto o quanto de água você consome se você deixar uma torneira aberta, por exemplo. Então, o usuário chega lá e a gente tem tido uma recepção muito boa, aí as meninas fazem, conte aqui, aí a gente leva um cronômetrozinho e fica lá rodando 1 minuto. Você vê a quantidade de água que é desperdiçada, que você pensa, 1 minuto, né, não é nada. Gente, é muita coisa. É tudo, né? E a água é um bem finito. Então, assim, a gente está levando essa parte da educação, de conscientização e também para a pessoa entender como funciona o trabalho da agência, como funciona a fiscalização, qual é o nosso papel no saneamento aqui do Estado, como as pessoas podem nos procurar, denunciar, porque a agência está saindo da sede dela, vamos assim, para ir ouvir o usuário. E aí a gente recebe críticas, a gente recebe sugestões, a gente recebe denúncias das mais diversas. E quem lidera essas críticas, essas denúncias, certamente são Equatorial e BRK, não é? É. Pois é, mas a gente antes ouvia ARSAL, né? Hoje já não se tem tanta denúncia assim contra a ação da ARSAL, mas mantém as denúncias em relação ao serviço prestado por Equatorial e BRK. O que dizer? Na verdade, Gorete, é o bem comum. Todo mundo precisa de água, todo mundo precisa de energia, pelo menos, né, a grande maioria das pessoas. E aí, consequentemente, a demanda vai ser muito maior nesse sentido, nesses serviços, né? Antigamente, as pessoas só conheciam a ARSAL pelo transporte intermunicipal, acho que você lembra bem. Então, como tem o nome, a logo da ARSAL no transporte intermunicipal, e todo mundo liga associa a ARSAL ao transporte. Esse projeto também a gente está colocando nesse sentido de mostrar que a ARSAL, além do transporte intermunicipal, tem essas áreas como você acabou de citar.
E aí, à medida que nós recebemos as denúncias da BRK, por exemplo, ou de qualquer concessionária de saneamento, nós temos um procedimento já que é previsto contratualmente, etc., tanto na legislação da ARSAL como no contrato de concessão como um todo do Estado, e nós seguimos esse regulamento. Muitas vezes o usuário não entende o prazo que a gente pede, alguma coisa, mas assim, é porque a gente tem que seguir um rito, que felizmente ou felizmente tem que ser seguido, né? É um protocolo. Isso. Mas assim, hoje a gente tem equipe de ouvidoria, equipe da área de engenharia de saneamento, uma coordenação jurídica que nos apoia também, além da Procuradoria-Geral do Estado, mas a gente tem todo um arcabouço, vamos dizer assim, um suporte, né, para a gente estar atendendo o usuário que tiver qualquer problema. Com a Equatorial é um pouco diferente, porque o nosso trabalho é direto com a ANEEL, né, que é uma questão federal. Então, a ANEEL demanda para a ARSAL. É diferente o tipo de fiscalização. Não é a ARSAL que vai lá e fiscaliza por conta própria. A ANEEL demanda. Então, nós temos demanda que nós recebemos da ANEEL e fazemos o trabalho aqui com a nossa equipe. E de todo o país, só 11 agências reguladoras são credenciadas, tem esse contrato de demanda com a ANEEL, uma delas é a ARSAL. Pois é, a questão tanto da BRK quanto da ARSAL, ela é uma situação mais grave, porque a concessão se deu no momento em que não havia concorrência, digamos assim, né? Então, a empresa fica mais à vontade, digamos, nessa questão da relação menor que existe do poder de barganha que tem o consumidor e o fornecedor do serviço, né? É porque, como eu falei no início, todo mundo precisa da água, né, Gorete? Então, é bem delicado. Mas, assim, as demandas que chegam tanto para a concessionária quanto para a ARSAL, porque normalmente, é até bom a gente explicar, o usuário, a princípio, ele tem que entrar em contato com a concessionária. E aí tem os canais de atendimento em todas elas, né? Que elas, de fato, divulgam e etc. Depois disso, dado o prazo que eles têm de resposta, se a resposta não for satisfatória ou se ele não receber resposta... Ou se não houver resposta, isso. Porque se liga demais e não se atende, não consegue nem completar, muitas vezes, a ligação. Aí ele pode entrar em contato com a ARSAL. Não estou dizendo que ele não deve entrar em contato com a ARSAL, não é isso, para deixar bem claro. É porque existe um protocolo, como a gente falou, que o primeiro contato tem que ser, de fato, com a concessionária. Se não houver resposta, ou se a resposta não for satisfatória, aí entra em contato com a ouvidoria da ARSAL, pelo site ou pelo 0800, e dá a entrada no processo, e aí nós encaminhamos de volta para a concessionária e ela tem prazo de resposta, tem medidas contratuais que ela não pode falhar. Então, existe todo um processo, um protocolo que a gente segue lá dentro da agência, que passa também para o usuário, para ele ter conhecimento. Infelizmente, às vezes as pessoas não entendem, né? Mas eu estou até explicando aqui para ficar bem claro para todo mundo que nós seguimos o que rege a legislação. Então, a gente tem um prazo, a concessionária tem um prazo de resposta, assim como a agência também tem, mas para responder, de fato, o usuário. Com relação à ouvidoria itinerante, o que se ganha tendo essa condição? Uma ouvidoria que vai até a ponta, não espera que o consumidor a provoque. Como a gente está falando, a agência tem 22 anos, mas tem pouco tempo que as pessoas têm uma dimensão do que é a agência, né? Que estão conhecendo a agência. Então, a partir do momento que a ouvidoria sai da salinha dela lá da agência e vai até uma cidade e vai ouvir aquele usuário, aquele cidadão, ela está mostrando assim, ó, tô aqui. Você pode contar comigo. Como se dá na prática esse momento da ouvidoria itinerante? Ela vai à cidade comunicada, a população é informada e junta muita gente para saber, para fazer pergunta, para tirar dúvida? Nós tivemos 4 edições, né? Que foi Arapiraca, União dos Palmares, Santana do Ipanema e Maceió, aqui no terminal rodoviário. Tivemos muita demanda. Então, assim, a ouvidoria itinerante, ela faz parte do ARSAL que é ouvir você. Então, a gente leva as áreas reguladas e leva a equipe da ouvidoria também. Então, nós montamos lá com computador, com tudo direitinho, porque se o usuário quiser abrir um processo na hora, ele consegue abrir. Então, vai estar lá a nossa ouvidora com a assessoria e aí eles... se for uma denúncia, por exemplo, a pessoa vai registrar a denúncia, já vai sair de lá com o número do processo. Se não for denúncia, a gente tira dúvidas, Gorete, porque muitas pessoas, elas realmente não sabem como proceder, né? Então, você explicando pessoalmente é diferente do que um contato por telefone, muitas vezes, né? A gente abre... frio, né? Isso. E naquele momento, a ouvidora ou quem for atender, ela pode mostra o site, mostra onde é que a pessoa acessa, o passo a passo. Como a pessoa que mora, por exemplo, num município longínquo, que não tem acesso, muitas vezes, à informação, pode obter nessa ação itinerante.
E eu sempre costumo dizer assim, as pessoas não precisam ir até a Arsal. Elas não precisam se deslocar, se quiser ir, será muito bem-vinda, muito bem recebida, mas não é necessário. Hoje em dia é tudo tão corrido, né? A vida é tão louca, né? Todo mundo com as suas obrigações. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de disseminar, de fato, como você pode procurar a agência, como, quando, onde, quais são os meios, para que a pessoa, de fato, ela não precise sair de casa para fazer uma denúncia, se for o caso. Essa ação tem contribuído, justifica o fato de a Arsal não estar recebendo tantas reclamações? Não. Como antigamente se recebia, né? Nós recebemos reclamações ainda quase que diariamente, mas assim, essa ideia é realmente, Gorete, no sentido mais de explicação. Porque devido à mudança, o transporte não, porque as pessoas já sabem, em tese, pelo menos a maioria das pessoas já conhece o nosso trabalho. Mas com relação ao saneamento, principalmente, com muita mudança, o marco legal do saneamento, teve muita mudança, né, de 2020 para cá, então ainda assim as pessoas não conhecem. E aí esse trabalho da Arsal, que é Ouvir Você, é justamente para que as pessoas nos conheçam de fato. A gente tem essa aproximação com o usuário e a gente possa estar vendo a realidade. Porque às vezes a gente está aqui no nosso escritório, sentadinhos, e a gente não está sabendo o que está acontecendo de fato com aquele município, né? Essa ação visa isso, visa esse contato. Não necessariamente tem a ver com a reclamação de fato que chega lá. É realmente uma ação que nós colocamos como meta na nossa governança, mandamos para o governo do estado para realmente colocar em prática. Quando eu me referi à reclamação, é a reclamação que havia pontual antes, né, dessa nova reformulação da Arsal, havia muita reclamação da sociedade em relação à própria Arsal. Entendi. É fato, não é? É fato. E aí o que é que a gente faz? Muitas vezes as pessoas não sabem de fato o papel da agência. Então a gente explica. Né? E aí, tem razão, entendi a sua pergunta, que aí a gente está indo justamente para explicar. E aí, muitas vezes, eu fico feliz em dizer que as pessoas já saem com outra ideia. Desconstrói. A gente teve uma pauta pesada alguns dias, há um tempo atrás, com o Ministério Público, e a gente recebeu a promotora, explicou, mostrou, a gente fez uma apresentação para mostrar o trabalho da agência, mostrar como a gente atua, mostrar os indicadores, e aí as pessoas saem com outra imagem. Que bom, né? Que bom. Mas já sai com outra imagem, porque a gente mostra de fato o que a gente tem feito, né, nosso trabalho. Esse é um trabalho contínuo ou ele tem prazo de validade? O trabalho é contínuo. Começamos esse ano, a nossa ideia é expandir e a gente fez um benchmark com as agências dos outros estados. A grande maioria já faz. Inclusive, a gente recebeu uma novidade muito boa, que é a agência do Rio Grande do Sul. Ela vem fazer uma visita para a gente e vai fazer uma ação de ouvidoria itinerante conjunta, porque eles já fazem lá e eles vão trocar experiências conosco aqui. Aí eles falaram com a nossa gerente de saneamento, topo fazer junto, a Gesan e a Arsal, topamos e vamos fazer aqui em dezembro. Então, a gente tem feito um trabalho que muitas agências já fazem também por aí afora, né? A gente vai pesquisando, vai vendo como é feito para trazer para o nosso estado, né? E pode contribuir, como também receber novas modalidades, né, de trabalho nessa linha. Sim, nós recebemos, os serviços que nós regulamos foram delegados pelo governo do estado, né? E aí, à medida que for delegando, a gente está aqui para trabalhar, para regular e fiscalizar os serviços. Pois bem, vamos para o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta, em 1 minuto. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a diretora-presidente da Arsal, Camila Ferraz. Camila, falemos agora sobre o lançamento de uma cartilha feita pela Arsal em meados deste ano, que traz deveres e direitos
dos consumidores das áreas reguladas. Qual é, digamos assim, a receptividade que se tem no âmbito do Estado quando o usuário recebe essa cartilha? A princípio, Gorete, a cartilha está em modo digital. Nós disponibilizamos no site e aí estamos divulgando ela, porque assim, hoje o mundo está muito digital, né? E aí a gente optou para ver como é que vai ficar essa receptividade ainda nesse meio digital, para posteriormente fazer de fato a impressão e entregar. Hoje nós temos alguns folhetos que nós fazemos nesses programas que nós estamos fazendo do Assal, que é Ouve Você, por exemplo, mas a cartilha, como ela é maior, mais densa, nós disponibilizamos no site assal.al.gov.br. Aí lá, todo usuário desses 4 serviços, saneamento, transporte, gás e energia, poderão ver os seus direitos e deveres. Porque, Gorete, muitas vezes a gente reclama, mas a gente também não olha o que a gente tem feito, né? A nossa contrapartida enquanto cidadão, né? E, principalmente, eu vou dar um exemplo no consumo da água, como a gente falou lá atrás, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, que é um bem finito, né? Então, não só da água, como da energia e de todos os outros serviços, porque a gente está num período de chuvoso, né? Ainda, mas no verão é comum geradores nas áreas mais densas, populacionalmente falando, aqui da capital, você observar que os geradores estão sendo operados praticamente toda semana, né? Porque o consumo aumenta, né? Exatamente. E, consequentemente, não tem como, né? Em algum momento vai faltar. Mas aí, assim, é importante a gente divulgar, as pessoas têm lá o bannerzinho no site que a pessoa pode baixar ou ler diretamente no site e entender um pouquinho. Às vezes você quer saber só de um serviço, você vai achar lá com facilidade. Outro serviço, ou então, eu quero ter a cartilha, como é que eu faço? Entre em contato com a gente também. E a gente vem fazendo esse trabalho para realmente fazer essa campanha de educação educativa e, ao mesmo tempo, mostrar que o direito e o dever do cidadão, do usuário desses serviços regulados. Porque, como eu falei, a gente tem que cobrar e tem que fazer a nossa parte também, né? Não adianta a gente só cobrar, a gente também tem que olhar o que a gente tem feito, nós aqui, enquanto usuários desse serviço, né? Qual é a reclamação mais comum que chega à Assal e em qual setor? Hoje nós estamos numa briga. Antigamente só chegava transporte. Então, eu responderia a você tranquilamente, é transporte. Mas hoje nós temos muita demanda de saneamento também. Então, é falta de água, né, muito grande. O saneamento, né, falta de água, fatura. Situações que falta um dia, abre à noite, não dá tempo utilizar a água necessária. Isso. Falta de água de forma geral, né? Mas, assim, tem situações que se agravam, tem situações que são menos tempo, e aí a gente vai avaliando caso a caso, entra em contato com a concessionária. A concessionária tem um papel que ela tem que nos informar antecipadamente, né, essas questões, quando for uma falta programada, porque acho que há uns dias saiu, né, que tem limpezas, que tem questões que são preventivas, que realmente tem que ser feita. Ninguém quer ficar sem água, mas tem situações que é necessário, então ela tem que nos avisar com prazo, tem o prazo contratual, tudo certinho, mas tem situações emergenciais. E aí, quando acontece, a gente tem que ser avisado também, ainda que já esteja acontecendo, mas eles têm que avisar imediatamente, quando eles têm informação também, e aí a gente divulga, eles divulgam também para os usuários terem conhecimento. Ocorreu há uns meses uma super cobrança de consumo de água em condomínios, sobretudo na parte baixa da cidade. Alguns prédios conseguiram reverter essas cobranças exorbitantes, né? Cobranças assim que fugiam à normalidade do consumo de cada prédio. Então, houve muita judicialização e como a Assal avalia uma situação como essa? E a BRK estava aí na cobrança desse excedente, né? Gorete, a gente avalia caso a caso, porque assim, por mais que a gente diga assim, houve uma grande... Mas assim, a gente só consegue identificar de fato se a gente receber. E o que é que a gente pede? Os consumos anteriores com o consumo que está sendo cobrado. Que o usuário considera exorbitante. E aí, com base nisso, com o consumo anterior e o consumo que ele considera exorbitante, nós entramos em contato com a concessionária, tudo processualmente para ficar registrado. Ela tem um prazo de retorno e, em muitos casos, comprovando a cobrança indevida, vamos dizer assim, ela tem que devolver e perguntar ao usuário qual a forma que ele quer receber. Se é em crédito, se é em valor. Tem um passo a passo, né, um escalonamento de situações que a concessionária ela precisa perguntar ao usuário e o usuário escolhe como ele quer receber.
esse é o padrão, isso é o que ela tem que seguir. Então, chegando a demanda, eu não vou saber lhe dizer de cabeça, mas chegando a demanda na agência, esse é o procedimento de uma forma geral. E as pendências judiciais, como a Arsal se posiciona quando há pendências judiciais nesses processos? Nesse caso, depende muito se a gente é citado, porque muitas vezes o processo direto concessionário é usuário. Então, a gente não tem conhecimento, não tem como ter. Mas, quando nós somos citados, semana passada, por exemplo, nós viemos para uma audiência, fomos convidados, na verdade, porque tem muitos casos, e nós estamos à disposição, sabe, Gorete? Não necessariamente a gente precisa fazer parte do processo. Se a defensora pública, que foi no dia, achar que é importante a presença da Arsal, nos convidar, porque nós não temos como saber de todas, né? Mas nós estaremos lá até para a gente poder disseminar a informação correta, mostrar o nosso papel, nos colocar à disposição. E aí a gente tem feito esse trabalho. Quando somos citados, nós abrimos um processo interno na agência e vamos averiguar também, junto com a justiça e sempre colocando. Muitos casos eles pedem para a gente cópia de contrato, eles pedem para a gente a atuação da empresa, eles pedem a condução da empresa junto à Arsal. E aí todos esses processos nós passamos, nós estamos à disposição para contribuir, de fato, né, para resolver, né? Você falou na resposta sobre essas empresas, você falou a questão do transporte, né? E em algum tempo poderia já informar que seria o transporte o recordista de reclamações. Eu pergunto, essas ações que vocês fazem de fiscalização do transporte intermunicipal nas rodovias, elas surtem efeito de fato? Surtem. Surtem efeito não é, eu ia dizer engraçado, não é engraçado, né? Mas assim, tem alguns que falam assim, olha, quando assaltar, isso não acontece. E aí tem o lado positivo e o lado negativo, claro. O lado positivo é que respeitam a presença da agência e seguem o que devem seguir. O negativo é que deveria ser sempre assim, né, Gorete? Mas, infelizmente, as pessoas ainda não têm essa mentalidade, vamos dizer assim, e só em alguns momentos fazem quando a presença física da agência está lá na rodovia. O que é comum ver esse setor de transporte fazer que contraria as leis de trânsito ou o trabalho contratual que ela tem junto às empresas? Tem um ponto, Gorete, que para mim é primordial, que é a vistoria, né? Que em alguns casos é anual, outros semestral, que é para ver as condições do veículo. Então, quando ele está vistoriado, é segurança, né? É vida, a gente está transportando vidas. É determinante para o funcionamento do veículo e do contrato, digamos assim, né? Exatamente. Aí muitos não entendem, mas se a gente parar um carro e ver que a vistoria está vencida, ele já não segue mais a viagem. A gente já entra, como a gente tem esse contato, sabe, tem o quadro de horários, a gente já vê qual é o próximo veículo daquela linha para pegar aqueles passageiros e continuar a viagem. Às vezes o passageiro não entende, às vezes fica chateado, às vezes o próprio permissionário ou motorista, mas é a segurança dele que está naquele momento. Se a gente liberar e acontece um acidente, nós somos responsabilizados, eu sou responsabilizada diretamente no CPF. Então, assim, a gente não pode brincar com a vida de outra pessoa. Então, seja uma pessoa, 10 pessoas, 20 pessoas, é vida, né? Então, assim, a vistoria é primordial. E tem outro ponto que é o excesso de passageiros, porque aí dificulta, se houver um acidente, né, que ninguém quer que aconteça, mas se tiver com excesso de passageiro, como essas pessoas vão ficar? Um confronto, né, uma batida, por exemplo. Então, assim, são alguns casos que são mais recorrentes. Ou descumprimento de horário, que a gente tem como verificar pelo nosso monitoramento, mas na pista, muitas vezes, né, na rodovia, tem denúncia. Paradas não autorizadas, digamos assim. Tem muitos ainda. Estamos trabalhando para que não aconteça, né? Claro, mas ainda temos muita reclamação sobre isso, porque pela celeridade, muitas vezes eles querem acelerar pelo horário, é horário de pico, é trânsito, aí vão parar em qualquer lugar. Não pode, né? Tem os lugares certos. Como ficou uma curiosidade, o funcionamento do terminal rodoviário João Paulo II, com a chegada dos permissionários de vans, porque houve um período que estava praticamente às moscas, né? E que é algo assim a lamentar, porque é um terminal bonito até, arquitetonicamente falando, e não só isso, mas como um serviço que toda cidade tem de os ônibus partirem de um terminal rodoviário. Gorete, aqui em Maceió, nós temos os agentes de apoio da fiscalização que ficam no terminal rodoviário, eles tinham os quadros de horários. Então,
todas as empresas que têm início e fim lá, nós tínhamos como confirmar. Então, se não entrar na rodoviária, a gente já, opa, quer que aconteceu alguma coisa, está errado. Então, a gente tem mecanismos de contato que nós temos da própria fiscalização. De controle. E assim, de saber se aquele veículo... E você sabe, né? Um denuncia o outro. Então, se ele não entrar, ele não entrou. Aí, no dia seguinte ou no horário seguinte que ele tem, a gente já... não é nem a multa por si só, mas a gente notifica. Olha, não pode, o senhor tem que entrar, é o terminal. Para que, de fato, entrem no terminal. Então, a gente vem fazendo esse trabalho também para que as pessoas, as linhas que circulam pelo terminal não deixem de fazer isso. Já pensou, você, usuário, está lá esperando para ir para a sua cidade ou para fazer uma visita e o ônibus não passava. No terminal e o ônibus não entrar. Aí a gente não pode deixar que isso aconteça. Trabalhamos para isso. Camila, uma pergunta que sai um pouco da parte técnica, mas faz parte também. Como é ser diretora-presidente de uma agência do porte da Arsal? Esse trabalho que exige o contato dos diferentes, sendo mulher. Agora, não é fácil. É um desafio. Eu costumo dizer que a Arsal é um divisor de águas na minha vida. E é um desafio diário. Às vezes eu entro lá e digo, ai meu Deus, hoje tá daquele jeito. Mas assim, é um aprendizado. É algo que de fato, assim, eu não lembro como eu era antes da agência. É claro que a gente tem momentos difíceis, né? Tem momentos que a maioria, por exemplo, lá atrás, quando eu entrei na Arsal em 2019, era só transporte, basicamente. Não era só transporte, mas era o grande, né? E transportes são regidos por homens. Um universo masculino, predominantemente masculino, não é? Eu lembro que eu entrei em uma reunião e a sala cheia de homens, aí entra eu. Quando eu já entrei, eu disse, vamos ver como é que vai ser. E aí eles não queriam me ouvir. E um falava e o outro falava e aumentava a voz. Boicote, né? E eu lá. Eu olhei assim, eu disse, já sei. Se eu vou sair. Se ninguém parar de falar, eu me levanto e saio. Continuaram falando. Eu não contei história. Eu saí da sala e acabou a reunião. Quer dizer, eles não conseguiram falar. E depois, mas isso foi um primeiro momento. Graças a Deus foi superado. Hoje a gente tem uma parceria muito boa. E aí, conquistada de fato, porque não é nada de graça, né? Sempre tem umas briguinhas no início, mas... E o conhecimento não é que está disponível para todos. Não importa se é homem ou mulher, a qualificação não passa por aí. Não, de jeito nenhum. Está na pessoa, Exatamente. Na vontade ou não de aprender, né? Nós mulheres, acho que a gente se cobra mais, né? Eu me cobro tanto que não precisa ninguém me cobrar, que eu já me cobro sozinha. Mas a gente é um exercício diário, inclusive, da gente se desculpar quando for preciso, se autoavaliar e dizer assim, pronto, calma, Camila, vamos com calma que você vai conseguir, devagarzinho a gente chega lá. Pois bem, estamos no minuto final da nossa entrevista. Algumas observações? Tem um canal que eu gostaria de divulgar rapidamente para você, que é o Arsal Online. Aí esquecendo que é um dos canais também que as pessoas não precisam ir à Arsal, como eu te falei, né? Que é o WhatsApp também, que é o 98882-9707. Nesse canal, Gorete, as pessoas podem abrir processos, podem consultar processos. As pessoas que integram os serviços da Arsal, os permissionários, as concessionárias, né, de gás, de energia, do transporte, do saneamento. E eles podem ter acesso a todos esses serviços da agência sem precisar ir fisicamente na agência. Então, é um canal importante que a gente criou também. É importante saber também que tudo que a gente falou pode encontrar no site da Arsal. arsal.al.gov.br. É isso. Camila Ferraz, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Frente a Frente. Eu que agradeço, Gorete. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro. Aqui, Frente a Frente, também com você.